Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Espero que você esteja ótimo. Quero convidar você sempre para divulgar os meus vídeos, que nós quer eu e você pregar o Evangelho. Me ajuda aí, nós juntos, ó, pregando o Evangelho, tá? Falando de esperança, falando aqui da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo onde que mais as pessoas estão precisando é de Deus, tá? Muito bem, eu quero convidar você hoje para ficar até o final do vídeo aí. É um vídeo um pouquinho mais longo, porque hoje é um estudo bíblico. Um estudo aqui muito interessante. Se você ficar até o final nele assistindo, você vai compreender muita coisa boa aí, que talvez você nunca ouviu, você nunca estudou, tá? E eu quero falar hoje sobre a lei de Deus. Sobre a lei de Deus. É um assunto assim, mal entendido entre o meio cristão. Existe também uma certa barreira, uma certa preconceitos, existe polêmica sobre esse assunto. Mas eu quero de uma maneira aqui resumida, bem resumido, que eu não tenho condições aqui de ficar esmiuçando toda a amplitude desse assunto, que ele é muito amplo, porque aí o vídeo ficaria longo demais, daria um vídeo aí de repente até de 1h30, 2. Eu quero ser aqui mais objetivo possível. Fica comigo até o final. Olha, sabe, as pessoas elas falam muito assim que hoje nós somos salvos pela graça e não mais pela lei. Muita gente entende que no passado, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Esse é um assunto que eu preciso estudar em outro momento com vocês, mas de uma maneira bem clara. Na verdade, é uma compreensão errada. No passado, no Velho Testamento, nós também era salvo pela graça, tá? As pessoas também têm uma compreensão que o Velho Testamento passou. Nós estamos vivendo hoje só no Novo Testamento. Não precisa mais de Velho Testamento. Está errado. Está errado, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Fica comigo aí. Então, olha só. Jesus disse aqui, ó, em João capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus diz assim, ó: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Queridos, como é que uma pessoa pode, na prática, demonstrar o amor? Vamos supor um chefe de família, um pai aí, um esposo. Imagina que esse homem, ele fica o dia inteiro no sofá, dormindo, assistindo televisão, ele deixa faltar alimentação em casa, a família passa dificuldades, cortam água, cortam a luz, enfim, as contas vão chegando e ele não age, ele fica no bar, bebendo, em casa, dormindo e não trabalha. Eu perguntei, esse camarada, ele ama a família? Porque quando um homem, um pai, um esposo, ele ama a sua família, ele a levanta, ele sai trabalhar, ele mantém o sustento da família, ele protege a família, ele cuida da família, porque ele ama muito a família, ele ama a sua esposa. Então ele faz de tudo para proteger, para amparar, para trazer o melhor para sua esposa, para os seus filhos. Vice-versa é a mesma coisa, a esposa luta também, ela cuida dos filhos, ela cuida da roupa da família, ela prepara a alimentação, ela limpa a casa e às vezes ainda trabalha fora, porque a mulher trabalha muito, trabalha às vezes muito mais que o homem. Então, na verdade é assim, ó, todos se amam, todo mundo ali lutando, demonstrando o amor. Ninguém fica fazendo lá, lavando cueca, lavando camisa suja, lavando roupa, para permanecer casado com o bonitinho. Não. Fica lutando e fazendo todas essas coisas porque ama o bonitão, né? Ou vice-versa. Então, as coisas acontecem ao natural, as pessoas batalham, fazem as coisas porque amam-se. Se amam umas às outras ali, a família, então, estão na luta. Isso é o amor na prática. Agora, a gente pergunta sobre a lei de Deus. As pessoas dizem, então, que não precisa mais guardar a lei. E Jesus disse aqui, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Que mandamento? Ele está falando aqui da lei cerimonial. Da lei moral, desculpa, da lei moral. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20. Ele está dizendo, quem me ama, obedece. E aí você poderia me dizer assim, mas a gente não é salvo pela graça? Verdade, nós é salvo pela graça. Não adianta nós guardar mandamentos para nós nos salvar. Não adianta nós fazer nada para nós nos salvar. Não tem nada que nós venha fazer que vai conquistar alguma coisa para salvação. Porque Jesus já fez tudo. Jesus já pagou o preço. Ele fez tudo por nós. Mais vírgula, precisamos entender uma coisa.
que aqueles que estão salvos em Jesus, aceitaram Jesus como seu Salvador, são novas criaturas. Lembra do texto? É uma nova criatura quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, que ama Jesus, como diz o texto, quem ama, vai ter obediência. Não vai ter uma graça barata. Imagina, a pessoa diz que é salva pela graça, mas é um baita de um ladrão. Não paga as contas, todo enrolado, anda tomando umas que outras aí que não deve se tomar, que a Bíblia diz que não deve tomar, está nos mandamentos de Deus também, né? Está nos mandamentos. Então, eu pergunto para você, isso é salvo pela graça? Salvo pela graça é eu poder desobedecer e fazer o que eu quiser? Isso é uma graça barata, né? A graça que nós vivemos, essa graça é uma graça de obediência, é uma graça que tem responsabilidade. Então, quer dizer, por eu estar amando Jesus, eu tenho o fruto da obediência. Aí, naturalmente, eu sinto o desejo de obedecer os mandamentos. E eu não faço para me salvar, porque isso não vale nada. Mas eu já estou salvo em Cristo Jesus, e por estar em salvo nele, transformado por ele, então, ao natural, eu vou, né, obedecer os mandamentos, vou guardar os mandamentos. Entendeu? Não sei se você entendeu, porque mais claro que isso, fica muito fácil de você entender. Olha o que diz aqui em João 15, verso 10, diz assim, ó: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, ó? Faça o que eu faço. Eu guardei os mandamentos. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele guardou os mandamentos. Então Jesus diz assim, ó: vocês não são meus imitadores? Vocês não são os meus seguidores? Então faça o que eu faço. Eu guardei os mandamentos. Então Jesus está dizendo para nós seguir o exemplo dele. Olha só, eu quero ler com vocês aqui em Romanos. Vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos capítulo 7. Capítulo 7, verso 7, o apóstolo Paulo fez uma pergunta. Ele disse assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele faz uma pergunta aqui. E aí ele responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Sabe o que a lei faz? A lei mostra o que é errado. A lei mostra o que é errado. A lei mostra que eu sou um pecador. Então, quando a lei mostra que eu sou um pecador, e eu compreendo e eu obedeço a lei está dizendo para mim: tu precisa de um Salvador. Tu precisa de um Salvador todo dia. A lei, simbolicamente, vamos aqui ilustrar, é um barro. Você passa um barro aqui no rosto, ó, passa barro, fica todo sujo. Como é que você vê? Através de um espelho, que você vê que está sujo aqui, né? O espelho mostra para você que você está todo sujo aqui. Então, eu pergunto para você, se você pegar um espelho e ficar passando aqui no rosto para tirar a sujeira, o espelho tira? Não, o espelho não tira. O espelho representa a lei. Então o espelho, a lei, mostra a sujeira. Quem tira a sujeira? O Senhor Jesus, a água da vida. Você vem aqui, ó, com a água e limpa toda a sujeira. Jesus limpa você. Então, a lei de Deus é para me mostrar o que é errado. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte: que diremos, é a lei pecado? Ele diz: não, de modo nenhum. Eu não teria conhecido, por exemplo, aqui ele está dizendo que cobiçar é errado, se a lei não me dissesse que não é para cobiçar. Então o apóstolo Paulo está mostrando a importância da lei. Eu vou te fazer uma outra colocação aqui para você entender. Você está indo aí no trânsito e o semáforo fecha, fica em vermelho. O que você tem que fazer? Você tem que ser obediente, né? Porque se você não for obediente e você cruzar o semáforo em vermelho, você vai matar alguma pessoa, você vai destruir a vida de outras pessoas e ainda pode destruir a tua própria. E o que mais? Você está sendo um transgressor da lei, um desobediente, e ainda além de tudo vai ter muitas consequências através de multa, etc, etc. Então, a lei é para nos proteger. Ela nos mostra o que é errado e nos mostra o que é certo. Então, por isso que Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é uma questão de amor. Então, quem já está ligado na fonte do amor, e agora um ama o outro, que é aqui a criatura amando o Criador, agora esses dois juntos, o Criador, o poderoso Jesus, toma conta com o seu Santo Espírito no coração, na mente
dessa criatura, e essa criatura tem o prazer ao natural de obedecer. Não faz isso para se salvar, mas já está salvo, então obedece, certo? Ó, aqui em Romanos 7, verso 12, diz assim, ó, porque a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Então aqui diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, que a lei é santa, chamando a palavra, a lei de Deus de santa, hein? E está dizendo que o mandamento é santo, justo e bom. Então quer dizer, a Bíblia está dizendo que a lei de Deus é boa. E como é que eu e você não vamos obedecer a lei de Deus? Se ela é boa, se ela é santa, se ela é justa. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Em Mateus, quer dizer, em Romanos 7, verso 22, diz assim, ó, porquanto ao tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui que tinha prazer na lei de Deus. Davi falava isso constantemente, ter prazer na lei de Deus, sabe? Então vamos ler mais. Tiago, abre a tua Bíblia em Tiago 2,10. Tiago 2,10 tem um texto aqui profundo. Olha o que diz esse texto, preste atenção. 2,10 diz assim, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O texto bíblico está dizendo assim, olha, você até pode dizer que guarda os mandamentos, mas quais que tu guarda? Tu guarda todos? A Bíblia está nos perguntando, tu guarda todos? Porque se você não guardar todos, não tem valor nenhum. Para Deus, 10 menos 1 não é 9, é 0. Zero. Não vale nada. Então, 10 menos 1 para Deus é 0. Porque aqui está dizendo, ó, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o verso 11 diz assim, ó, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens ser transgressor da lei. O que o texto bíblico está dizendo assim? Ele está usando aqui as palavras que estão lá nos 10 mandamentos em Êxodo. Lá em Romanos capítulo 7, que nós lemos verso 7, que o apóstolo Paulo falou também, é a mesma coisa. Está mencionando os 10 mandamentos. A lei moral, a lei eterna. Essa é uma lei eterna. Então, queridos, vamos ler mais. Por quê? Por que as pessoas têm dificuldade de compreender e aceitar os 10 mandamentos em Êxodo 20? Por quê? Sabe, nós não podemos ficar assim com os ensinamentos por aí. Porque tem um texto que lá em Mateus 7, verso 21 a 23, depois você lê aí na sua Bíblia, se você puder ler agora, Mateus 7, 21 a 23, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí Jesus diz assim, que naquele dia, quando ele voltar, muita gente vão dizer assim, mas Senhor, nós não temos profetizado em teu nome nós não temos expelido em demônios, nós não temos feito curas. Ele diz assim, ó, que essas pessoas iam estar falando o nome de Jesus, usando a Bíblia, dizendo assim, ó, que faziam cura, faziam milagre, que eram profetas. E sabe o que Jesus diz? Leia aí na tua Bíblia. Ele diz assim, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade é pecado. Aparte de mim, vocês que são pecadores conscientes, tá? Pessoas desobedientes, pessoas que usavam a palavra de Deus, mas não eram fiel à palavra de Deus, tá? Então, queridos, por que as pessoas têm dificuldade de aceitar os 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20? E por que as pessoas aceitam o dízimo que está em Malaquias, capítulo 3, verso 10? As igrejas por aí estão, ó, em alta com dízimo, falando do dízimo para os seus seguidores que tem que ser fiel ao dízimo, às ofertas. É constantemente isso, tu pode pesquisar que tu ver aí que as igrejas estão firmes sobre o dízimo, né? E onde é que está o dízimo? Tá também no Antigo Testamento, no Velho Testamento, em Malaquias capítulo 3, verso 10. E onde é que está os 10 mandamentos? Em Êxodo, no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 20. E por que as pessoas obedecem a entregar o dízimo e não guardar os mandamentos 10, inclusive o sábado, que as pessoas não aceitam? Sabe por quê? Porque os pastores estão dizendo que tem que trazer o dízimo e não precisa mais guardar mandamento, não precisa mais, que a lei foi abolida e que não precisa mais de sábado. Sabe, as pessoas estão obedecendo aos pastores aí, homens. Cuidado, cuidado. Mateus 24, Jesus tentou abrir muitos nossos olhos com os falsos profetas. Jesus falou em Mateus 7, 21 a 23,
sobre que vai ter gente expelindo demônio, fazendo cura, sendo profeta e não vai estar salvo. Ele vai dizer que nem conhece essas pessoas. Cuidado em obedecer homens. Então, quer dizer, a liderança, os líderes aí, os apóstolos, os pastores falam que tem que trazer o dízimo, né? Tem que trazer o dízimo. Aí eles não falam que está no Velho Testamento que não precisa obedecer mais. Aí eles não falam, né? Porque aí, ó, aí envolve, né? O din-din, né? Envolve o salário alto de muita gente, né? Agora, os 10 mandamentos, aí não. Tem muita gente, talvez eu estou conversando com você, meu querido, você é uma pessoa sincera, maravilhosa, temente a Deus, que você nem sabia que os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. E você nunca tinha lido esses textos aqui. Eu vou ler mais com você, quer ver? Vou ler mais com você. Abre aí a sua Bíblia em 1 João, pertinho de Apocalipse aí no final. 1 João, capítulo 3 e verso 4. Tá? Diz assim, ó, capítulo 3 de 1 João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 3, verso 4, diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Queridos, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei, é transgredir a lei de Deus. Então, quer dizer, quando eu concordo com alguns mandamentos e com outros eu não concordo e não quero obedecer, eu sou um transgressor da lei. Porque Tiago 2,10 diz que aquele que não obedeceu é culpado de todos. Tá vendo o que diz aqui? Todo que pratica pecado é um transgressor da lei. Por quê? Porque o pecado é transgressão da lei. Entendeu? Então, marca esses textos aí na tua Bíblia, sublinhe, estude. Eu quero ler outro aqui com você, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 3 diz assim, ó: ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos seus mandamentos. Tem gente que diz assim, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. E aqui está dizendo que quem que verdadeiramente conhece a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. E aí o verso 4 diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Texto pesado, né? Mas o texto está dizendo assim, aquele que fala de Deus, que conhece a Deus, etc., mas não guarda os seus mandamentos, é um desobediente e mentiroso. Queridos, eu acho que eu estou falando com você e você deve ser uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera. Se você é uma pessoa sincera, você vai ficar com esse livro aqui. Ó. Porque aqui quem está falando é o pastor dos pastores aqui nesse livro. Que não é homem. Nós temos que seguir esse livro. João 5,39. Ele diz assim, quer ter a vida eterna? Ele está perguntando para você aí, ó, que está me ouvindo agora, perguntando para você e para mim, você quer ter a vida eterna? Então, ó, estude a Bíblia. Ele diz lá em João 5,39. Pode estudar, ler aí esse texto. Ele diz assim, você quer saber qual é a minha vontade? Então, estude esse livro. Ele não está mandando você seguir mandamento, mandamento de pastor, mandamento desse, daquele. Você tem que seguir o mandamento desse livro, ó, seguir esse livro. Se você não seguir esse livro, você pode ficar 10, 15, 20 anos numa igreja, 30 anos e ainda ficar perdido. Quando Jesus voltar, você está perdido. Sabia disso? Você poderá estar perdido. Você poderá ter morrido na praia, tá? Corrido em vão, perdido tempo, porque você não estudou essa Bíblia, esse livro direito, você não seguiu o que Deus está ensinando, que o nosso pastor dos pastores. Queridos, eu quero ler aqui em 1 João 3,24 com você. 1 João 3,24, diz assim, ó: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo para você o que Jesus disse lá em João 14, verso 15, assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, queridos, é uma questão de amor, de união com Jesus, de intimidade com Jesus. Tem frutos, sente um prazer em guardar todos os mandamentos. Não questiona por causa de sábado, não usa desculpa que o sábado não vale mais, que os mandamentos não valem nada. Estuda a Bíblia. Aqui os textos são muito claros. Eu li os textos com você só no Novo Testamento hoje. Só no Novo Testamento, falando aí da lei de Deus. Tá? Que Deus abençoe com você. Que Deus toque no seu coração. Se você é uma pessoa do coração assim, sincero, coração mole, que deixa Deus habitar, eu sei que o Espírito Santo, ele vai te orientar, vai trabalhar na tua vida e você vai se abrir cada dia mais para a palavra de Deus e você vai seguir a palavra de Deus. Você vai ficar com a palavra. Né? Então que Deus abençoe você, que Deus toque no seu coração, tá? Que Deus ajude você não só ser um dizimista do Velho Testamento, mas ser um guardador de todos os mandamentos, por amor.
A salvação é pela graça, mas a obediência é um fruto de estar em Jesus. Vai ter muita gente perdida na eternidade porque não guardou os mandamentos, porque foi desobediente. Quer dizer, eu guardar os mandamentos para me salvar não tem valor nenhum, mas eu não guardar, eu poderei com certeza estar perdido porque eu fui desobediente. É só você ler o que lá em Mateus 7:21, onde Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas eu sei que você é uma pessoa sincera. Aceite esse apelo que eu estou falando para você. Fique com Jesus, estude a palavra dele, tá? Siga, vá para uma igreja que está ensinando a Bíblia, toda ela, todos os mandamentos, toda ela como ela é. Vá para esse lugar. Não perca tempo aonde não estão ensinando a Bíblia como ela é. Tá? Não tenha preconceito, fique com a Bíblia. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, fique com Jesus.